Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, quero saudar você aqui hoje para juntos, nesta novena de Natal. Jesus é nossa luz e esperança. No 8º dia, família, lugar de luz. Especial neste dia, dia 23, terça-feira. Já estamos a alguns passos, praticamente próximos demais do Natal. Se formos contar com hoje, 2 dias para o Natal, né? Hoje e amanhã. Mas felizes e alegres, como já no 4º domingo, mas hoje em especial, a chegada ao dia do Senhor. Então, para este 8º dia, vamos juntos iniciar esse nosso 8º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste primeiro momento, como sempre, entregando ao Senhor todas as situações que necessitam da luz dele, das situações que ele precisa nascer em nosso meio, que ele precisa nos transformar e renovar. Vamos entregar diante do Senhor as nossas intenções. Neste tempo de preparação, recordemos a promessa do profeta Isaías que se cumpre no Natal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam na terra sombria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Aleluia, irmãos, venham com fervor. Nosso Senhor vem vindo. A Deus o louvor. Em pé, vigilante, juntos na oração. Vamos ao seu encontro, lâmpadas nas mãos. Vem, Senhor, salvar teu povo. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com o teu povo vem caminhar. Para este 8º dia da novena, rezando família lugar de luz, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 39 ao 40, e uma outra leitura que eu trarei em forma especial. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que cumpriram tudo segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Claro, meus caros, falando de família, o crescimento da família. Uma família que, lembro a todos, após o casamento, marido e mulher, após o matrimônio na igreja, marido e mulher se tornam uma nova família. E a partir dele, os seus filhos. E o filho, geralmente, é uma alegria para o casal e o seu crescimento é a história da família. Mas, primeiramente, vamos para Efésios, capítulo 5, carta de São Paulo aos Efésios. Capítulo 5, e trago aqui primeiramente, versículo 8. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andeis como filhos da luz. Primeiramente lembro um dos passos para as crianças, o batismo. O batismo que nos torna filhos de Deus, então filhos da luz. Lembro, antes do batismo, nós ainda pertencemos a Satanás. Infelizmente, mas sim. E após o batismo, nós somos entregues a Deus, como filhos de Deus, como filhos adotivos do Pai. Porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade.
E agora, para a parte que nos é necessária, principalmente para a família. Versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21 em diante. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo, no respeito a Cristo, no sinal da entrega dele por nós. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, cabeça da família, na verdade, né? Tem que ser, apesar de muitos não serem. Como Cristo é cabeça da igreja, seu corpo do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo, o que não é contra a lei do Senhor, claro. O respeito, o amor mútuo entre os dois não podem ferir a lei de Deus. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo. Lembro? Cristo morreu na cruz. Cristo se sacrificou por cada um de nós, pela sua igreja. Então, maridos, sacrificai-vos por vossas mulheres. Mas claro, não, você tem que entender o que eu estou dizendo com isso, né? Mas vamos ainda encerrar. Para santificar-vos, purificando-a no batismo da água pela palavra. Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres, como ao seu próprio corpo. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 28. Por isso, versículo 31. Por isso deixará o seu pai. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Por isso, versículo 33, também cada um de vós, a exemplo de Cristo, que ama a sua igreja, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite ao seu marido. Caríssimos, calma aí. Mas, como eu disse já no início, no casamento, como já foi nos lido aqui, você pode ler as partes um pouco pulada, né? Mas para que nos é necessário. Primeiramente, para formar-se uma família por meio do matrimônio, lembro aquele que infelizmente por algum motivo não está em conformidade com a igreja, recomendo-se a busca pela conformidade segundo o ensinamento da igreja. Mas marido e mulher, quando se casam no matrimônio instituído e abençoado por um padre ou bispo, se diz o seguinte, como ali bem dito: o homem e a mulher deixarão seus pais e juntos se tornarão um só, se tornarão uma nova família. Não querendo dizer assim que você esquecerá do seu pai ou da sua mãe ou de outros familiares, mas a partir deste momento, marido e mulher se tornam um e devem pensar como um. Não pode somente a vontade de um prevalecer, mas as duas devem mutuamente prevalecer. Então, o respeito e o cuidado. Quando se fala ali da submissão, muitos compreendem de um jeito errado essa submissão. E como eu disse ali, o que não é contra a lei de Deus. Devemos tomar o devido cuidado, senhores, maridos, esposos, que, segundo a lei de Deus, você não deve ferir a tua mulher. Primeiramente, você deve respeitá-la e amá-la, se entregar por ela. Como ali vai dizer, como Cristo se entregou pela igreja. Você se entrega por sua mulher. Se for necessário que só você trabalhe o maior com todo o seu esforço para cuidar bem de sua esposa. Se for necessário que os dois trabalhem, que os dois trabalhem em conformidade. Mas, segundo lei e primeiramente ensinamento bem antigo, é o marido que deve prover tudo no lar, tá?
Saibam disso. Mas, em algumas necessidades, infelizmente, na situação em que vivemos no nosso mundo, os dois necessitam trabalhar muitas vezes. Mas o marido deve ser o principal, aquele que protege e aquele que se sacrifica pela família. E a submissão da mulher não quer dizer que ela é uma empregada. Lembro que o padre Paulo Ricardo, ele vai nos dizer assim, que a castidade, muitos entendem ela como a não relação, como não sexo, né, vamos dizer assim, a castidade é outra palavra para o amor. Eu não vou te usar simplesmente só usar o seu corpo. Eu não lembro como que é exatamente a frase, mas o entendimento disso é o que eu quero explicar. Que você não vai casar, você homem ou você mulher, não vai casar com sua esposa ou com seu esposo somente pelo corpo dele. Somente pela relação com ele. Mas você se casará com seu marido, com sua esposa, porque é necessário. É formar-se a família, é o amor mútuo que, segundo vocês prometeram, diante do altar. Primeiramente, né? E isso nos diz um cuidado um com o outro. É um sacrifício, uma entrega pelo outro, um cuidado com o outro, um respeito, o amor. Eu acredito que algumas coisas devem ter, pelo menos, tocado uma parte de seu coração. Sei que não é fácil, não é simples, não sou casado para saber como que é a situação, cada um tem a sua situação para começar a história, né? Mas fazei todo o possível e todo o necessário para que marido e mulher se amem e juntos formem uma só carne. Juntos ajam, juntos cuidem. Juntos eduquem seus filhos e filhas. Não vai um educar e o outro deseducar, pelo amor de Deus, né? Entrem em conformidade como vão educar seus filhos, principalmente na fé. E pelo amor de Deus, pais, não vos aborreçam seus filhos. Eu não estou achando, eu não lembro qual era o versículo disso, mas também é numa leitura assim, que vai falar: e os pais não aborreçam os vossos filhos. Eduquem sim com fé e esperança, mas por favor, tomem cuidado. Muitos pais acham que é simplesmente estar ali, entregar a comida, a roupa e a casa que está bom. Não, você tem que estar presente. Você tem que levar seu filho para a igreja. Você tem que ir com seu filho no aniversário dele, no seu aniversário, no aniversário de sua esposa, a algum lugar especial, comerem junto, se unirem. Ah, mas eu trabalho, não sei de que hora até que hora. E a minha esposa tal hora, tal hora. A gente não se encontra às vezes ali. Mas, pelo menos, no domingo, que é dia do Senhor, é dia de reunião. É dia de união. Vão junto à igreja e, na hora do almoço ou da janta, se unam e sentem juntos, conversem, rezem junto. E convido, se possível, comecem rezando toda noite uma dezena do terço e vão prosseguindo para um terço inteiro, um terço mariano, um terço de São José, da Divina Providência, da Divina Misericórdia. Rezem. Existem um canal que eu gosto muito, Família Virtuosa, ali no YouTube, eles têm no Instagram também, são maravilhosos e convido a vocês a estarem rezando com eles. Rezem com Frei Gilson, as irmãs do Instituto, Padre Reginaldo Manzotti, Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo. São referências que eu digo e afirmo que são necessárias. Claro, existem outras, mas os principais são eles que eu vos recomendo. E pra gente não prorrogar mais do que já foi prorrogado, né?
Não lembro se eu rezei a oração pro nosso... Que eu falei tanto aqui. Perdão, gente, se eu falei demais. Mas, 8º dia, família é lugar de luz. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Pedimos pela nossa família, que nossa casa seja um lugar onde a luz da compreensão vença a treva da briga e onde a esperança é o alimento de cada dia. Abençoa cada lar aqui representado. Amém. Para orientação para o 8º dia, organizar um momento de oração ou jantar especial com a família. Geralmente é mais fácil a gente se reunir no jantar do que no almoço, né? Mas façam o possível, principalmente no Natal. Senhor Jesus, diante do presépio, reconheçamos que o mundo muitas vezes parece escuro, marcado pelo medo e pela incerteza, mas tu vens como o sol nascente para nos iluminar. Seja nossa luz quando não soubermos qual caminho seguir, seja nossa esperança quando o cansaço bater à nossa porta. Que a tua luz não brilhe apenas para nós, mas através de nós, para que sejamos sinais de esperança aos nossos irmãos. Amém. Ó Deus e Criador misericordioso, Salvador do vosso povo, vós que quisestes fazer da família, constituída pela aliança matrimonial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai copiosa bênção sobre esta família reunida em vosso nome, a fim de que os que nela vivem num só amor possam com fervor e constância na oração, ajudar-se uns aos outros em todas as necessidades de vida e mostrar sua fé pela palavra e pelo exemplo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da Sagrada Família possa recair e permanecer sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos que permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Nos vemos amanhã para juntos rezarmos o 9º dia da nossa novena. Deus abençoe e nos encontramos amanhã.